Bem-vindos à aula 2. Vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional e sua importância para o sucesso da estratégia organizacional. Cultura organizacional é comumente reconhecida como um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma organização e que a distingue de outra. Esse sistema se constitui das características mais valorizadas pela organização. A importância da cultura organizacional para a estratégia é que ela influencia o comportamento de todos na organização. Cultura organizacional é um ciclo. Começa com a organização identificando suas características essenciais e divulgando-as, comunicando-as para que elas sejam seguidas por seus colaboradores. Temos aqui um exemplo de cultura organizacional do Grupo Sabin, empresa reconhecida como uma das melhores para se trabalhar e como prestadora de serviços de excelência em saúde. A cultura organizacional do Grupo Sabin diz que eles escutam, desenvolvem, falam, cuidam, agradecem, celebram, compartilham. As pessoas estão no centro de tudo. Mas não basta somente estabelecer e divulgar a cultura pretendida pela organização. É preciso criar processos que tornem esta cultura real, efetiva, viável, percebida pelos empregados. Mais um exemplo do Grupo Sabin. No que se refere à gestão de carreira, eles pregam a imparcialidade, a meritocracia, o reconhecimento, o desenvolvimento das pessoas. Eles também pregam verdade e respeito com as pessoas que trabalham lá. E como que essas características podem ser percebidas? Por exemplo, eles dizem aqui que a cultura deles apregoa que o desligamento é a última alternativa, porque eles devem tratar pessoas como pessoas. Falar é fácil. Para que os empregados efetivamente acreditem nisso, reconheçam isso como uma verdadeira cultura da empresa, eles devem, acredito eu, possuir um processo de avaliação de desempenho, onde aquelas pessoas que são mal avaliadas, né, ou seja, que estão com desempenho abaixo daquele esperado pela organização, elas são ouvidas, seus gestores também são ouvidos, para que sejam identificados os motivos daquele baixo rendimento, se é um problema de conhecimento, de aptidão, de atitude, o que a empresa pode fazer para ajudar o empregado a superar aquele gap, qual é a parte, né? O que o empregado tem que fazer também, e aí uma outra avaliação, né, para que se perceba se as ações que foram tomadas foram efetivas ou não. Porque realmente tem vezes que não tem como, aí sim o empregado será desligado da empresa. Mas não assim, teve um mau desempenho, pum, dançou. É o que eles dizem, né? Então a gente percebe o quê? Que cultura organizacional é o conjunto de artefatos, valores compartilhados e pressuposições básicas. E o que são os artefatos? São os produtos visíveis, linguagem, tecnologia, vestimenta, hábitos, rituais, etc. Por exemplo, a empresa gosta de dizer, a nossa cultura, nós temos uma cultura bem informal. Aí a gente olha a vestimenta dos gestores, né? Tá todo mundo de terno e gravata todos os dias da semana. Não existe uma regra escrita dizendo que tem que ser assim, mas é o que todo mundo faz. Então, não adianta estar escrito, né, haver um artefato dizendo que não adianta estar escrito que a empresa é informal se o artefato vestimenta não confirma isso. Os valores compartilhados, se a empresa é orientada a riscos, quais os objetivos, o que funciona ou não, as estratégias. Por exemplo, a empresa apregoa que ela é orientada a riscos. Se ela é orientada a riscos, mas ela não lança um produto novo, não muda uma estratégia há 500 anos, ela é orientada a risco? Claro que não, ela quer ficar na zona de conforto. Então, mais uma vez, não adianta falar se o valor não tiver de acordo. E as pressuposições básicas são as crenças estabelecidas, as relações informais,
os hábitos e os costumes. Quando os membros da organização não compartilham os mesmos valores e crenças, a cultura torna-se fragmentada. Como vocês já perceberam, cultura é um termo descritivo. Diz respeito à maneira pela qual os empregados percebem as características empresariais, e não ao fato de gostarem ou não delas. Para que a cultura seja mais um indicador de sucesso organizacional, apresentamos aqui 5 mecanismos básicos mínimos que devem ser observados. Os líderes, eles devem atentar para o que avaliam e controlam. Então, eles devem enfatizar constantemente as mesmas questões, em qualquer reunião, em qualquer discussão estratégica, pergunta casual. As reações dos líderes aos incidentes e às crises organizacionais críticas. O que é isso? As reações dos líderes podem revelar a verdadeira cara da empresa, sua verdadeira cultura. Né? Do jeito que alguém comete um erro e gera um estresse na empresa, mas esse estresse você percebe que todo mundo está estressado da maneira positiva para resolver. Beleza, então ali o erro é aceito. Por outro lado, a empresa apregou a nossa cultura é de aceitação do erro, mas quando acontece uma crise, sai-se procurando, né, o CPF do responsável para cortar a cabeça. Né? Então você tem que ter, os líderes têm que reagir de acordo com a mensagem que é passada, que seja a cultura organizacional. Modelação, ensino e treinamento do papel deliberado. É o comportamento dos líderes, tanto em ambiente formal quanto informal. Porque esse comportamento ele vai ter um efeito no comportamento dos empregados, é liderar pelo exemplo. Critérios para a distribuição de recompensas e status. A cultura tem que ser comunicada o tempo todo. Não pelo discurso vazio, mas ligando constantemente recompensas e punições aos comportamentos que dizem respeito a eles. Vamos imaginar que a empresa tenha como estratégia de retenção de pessoal a concessão de um bônus anual para os X empregados que mais se destacarem no período. Os critérios para a aferição desse destaque têm que estar claros e divulgados. Se todos conseguirem relacionar claramente o desempenho dos empregados premiados com os critérios, a empresa fez o investimento e a estratégia foi atingida. Agora, se os premiados foram escolhidos por critérios políticos ou de amizade, o desembolso financeiro foi apenas mais uma despesa para a empresa, além de enfraquecer a cultura e o engajamento do pessoal, sabotando a própria estratégia. Por fim, critérios para recrutamento, seleção, promoção e aposentadoria de empregados. Um recrutamento externo para uma função gerencial pode causar problemas com o pessoal da casa. O mesmo pode acontecer com promoções. Então, os critérios para estas ações devem ser transparentes. Voltando ao exemplo do Grupo SEIB, imparcialidade, meritocracia, reconhecimento e desenvolvimento são a cultura oficial para a gestão de carreiras. Por isso, os processos que garantem esses valores devem ser transparentes. As pessoas consideradas de sucesso em uma organização têm que ser aquelas que aceitam e se comportam de acordo com os valores da organização. Vamos agora a um exemplo prático. Imaginemos que você acabou de ser contratado como Human Resources Business Partner do Grupo SEIB. Você conheceu a cultura organizacional, oficial desejada, aquela que a gente mostrou lá atrás e que eu mostro de novo aqui. Pois bem, agora você está tentando entender se a cultura desejada é efetiva. Por observação, você vai levar um tempo para conhecer o mundo real. Mas eles têm a pesquisa de clima, a qual, quando bem conduzida, é um excelente instrumento para o RH. Esse slide mostra a relação entre feedback e a satisfação dos empregados com a empresa, que passa de 79% de quem não recebeu qualquer feedback do chefe imediato para 91% de quem participou de pelo menos 2 reuniões.
Ok, mesmo os 79% já seria um percentual legal. Mas você está percebendo a oportunidade de melhoria do processo? Como a média é 90%, a gente pode inferir que a quantidade de empregados nas faixas 1 e 2, ou seja, não recebeu nenhuma, não participou de nenhuma reunião ou de uma, é baixa, mas não importa. O que importa é que você, business partner, identificou e deve propor ações corretivas, porque existem chefes, como eles mesmos chamam, né, que não dão feedback. Ou seja, não estão desempenhando a sua função de maneira que a empresa estabeleceu e divulgou. Afinal, escutar, falar, agradecer, tudo isso não significa dar e receber feedback? Pode ser um problema isolado, mas é um problema. Cabe a você, BP, fazer essas análises e propor ações corretivas que garantam o sucesso da estratégia corporativa. E aí, entendeu a importância da cultura para o sucesso da estratégia? A gente se vê na próxima aula.